Allan Kardec, Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 16, dos Médiuns Especiais. Dos Médiuns Especiais. Aptidões especiais dos médiuns, quadros sinópticos das diferentes espécies de médiuns. Aqui, Kardec faz um resumo, que é extremamente importante para que nós possamos entender como que se processa a mediunidade, como que a mediunidade, quais os tipos de mediunidade que existem. E lógico que ele disse, não falamos tudo, mas demos um norte. E exatamente esse capítulo, na comunicação que nós temos no final de Erasto e de Sócrates, ele fala que muitas pessoas não iriam gostar. E quando a gente fala do respeito que nós devemos ter pela codificação de Kardec, alguns médiuns e alguns trabalhadores espíritas ficam um pouco assustados. Mas eu sempre digo que eu vou ser fiel, enquanto eu puder ser fiel, que a gente não sabe o dia de amanhã. Mas a gente pretende ser fiel até o fim às obras de Kardec. Portanto, vamos procurar entender, estudar, e a gente sempre escreve embaixo, né? Deixa seu like, compartilhe com seus amigos. Vamos divulgar esses estudos. São simples, a gente não traz informações fantásticas, bombásticas, mas eles são importantes, para que nós possamos entender a grandeza da misericórdia divina, entender as grandezas das bênçãos divinas e podermos então realizar o melhor, porque o melhor estará sempre vindo ao nosso encontro todas as vezes que nós estamos predispostos a fazê-lo, a realizá-lo. Assim, todas as categorias, além de todas as categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes, que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita às qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. Então, como ele está dizendo, são várias mediunidades, cada mediunidade tem as variadas matizes. A mediunidade mecânica não vai ser igual para todo mundo, porque depende dos conteúdos internos do espírito encarnado, mesmo sendo mecânica, e também do espírito que se comunica com ele, da afinidade do médium com o espírito, que tipo de afinidade eles apresentam, que tipo de sintonia eles apresentam um com o outro. Ou seja, a mediunidade não é um fenômeno, pode dizer, corriqueiro, mas não é tão simples como a gente pensa. Essas aptidões particulares, das quais Kardec fala para nós, vêm nos trazer importantes ideias e vêm nos trazer também importantes momentos de reflexão sobre o que nós queremos fazer e realizar com as ideias que nos são colocadas, com aquilo que nos é passado. Portanto, é importante que todos nós comecemos a trabalhar intimamente para melhor realizarmos todo o bem possível em prol daquilo que nós nos propomos a realizar realmente para um amanhã melhor. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Mas, em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele, incontestavelmente, uma propensão para se ocupar de uma coisa preferente à outra. Então, os espíritos, assim como nós, seres humanos, e os espíritos são as almas dos humanos que deixaram o corpo, eles têm as suas características íntimas para se manifestar das formas mais variadas possíveis, das formas mais interessantes da gente observar. Então, nós vamos deparar com pessoas que recebem espíritos que trazem informações sobre, por exemplo, novidades do mundo eletrônico. Outros espíritos vão trazer novidades do mundo das ciências, da saúde. E a gente está ansioso de receber aqueles espíritos que tragam como fazer a nossa internet do mundo físico ligar com a internet do mundo espiritual, que o pessoal fala computador quântico, a internet quântica. Você liga numa tomadinha lá num transdutor, ele capta o sinal da internet do mundo espiritual e passa para que a gente tenha as informações de lá. Já pensaram cada filme que a gente vai assistir? Cada situação que a gente vai observar? Vai mudar muita coisa no mundo. Existem as pesquisas, existe o trabalho sendo feito nesse sentido, e um dia, certamente, nós obteremos. Tudo é questão de tempo.
O avanço tecnológico que nós já conseguimos até hoje é muito grande. E certamente não conseguimos mais, né, com relação à comunicação com os espíritos, porque alguém se assustou com o que viu. Que já existem muitos trabalhos nesse caminho, nesse sentido. E também, logicamente, que se você consegue estabelecer uma comunicação com os espíritos nos mais variados níveis, e ao estabelecer essa comunicação, você vai ter a oportunidade de interagir com pessoas em ambos os planos da vida. Muitas coisas que hoje você valoriza não terá valor nenhum mais para você. E para algumas pessoas, isso não é nada importante, isso não é nada legal, não é nada bom. Portanto, cada espírito no mundo espiritual se dedica a um estudo, assim como nós no mundo físico também nos dedicamos a algum tipo de estudo. Os espíritos batedores, por exemplo, jamais saem das manifestações físicas, e entre os que dão comunicações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos da mediana categoria, por isso que, chegando eles a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Então, logicamente que se o espírito está preso a determinados entendimentos e valores do mundo físico, no mundo espiritual, ele está ainda preso às categorias medianas para baixo. À medida que o espírito vai sublimando-se, vai adquirindo novos conhecimentos, novas informações, vai tendo possibilidade de estudar novas filosofias, nossas teorias, novas ciências, ele vai ampliando para buscar, como ele diz ali, a unidade da perfeição. Portanto, só um detalhe importante ali, os espíritos batedores, por exemplo, jamais saem das manifestações físicas, e entre os que dão... Então, os espíritos batedores, eles ficam lá batendo, fazendo ruídos, é aquela comunicação que eles conseguem dar. E muitas das vezes, outros espíritos, até mesmo superior, pode bater, fazer um ruído, para chamar a atenção do médium para determinados assuntos, para que ele possa perceber se aperceber de determinados fatos. Mas as outras manifestações, conforme ele diz, tem todas essas características para os espíritos, e aí a gente vai vendo tudo o que acontece na nossa sociedade. São espíritos, a gente começa a entender que são espíritos manipulando seres humanos, mas os seres humanos têm que se educarem para receber bons sentimentos, boas intuições, boas inspirações, porque se nós não nos educarmos, nós vamos receber qualquer coisa, e qualquer coisa não é muito bom. Portanto, nós percebemos que o mundo é constituído de seres físicos e de seres espirituais, e que os seres físicos expressam a vontade de seres espirituais. Mas os seres espirituais, para interferir no mundo físico, precisam de pessoas sintonizadas com aqueles objetivos deles. Portanto, da agora para frente, a gente vai começar a enxergar o mundo de uma forma diferenciada, porque nós também temos que nos ver de uma forma diferenciada. Eu, Gelson, tem momentos que sou eu, Gelson, tem momentos que sou eu e um grupo de espíritos, que pode me inspirar para o bem ou para o mal. Depende de como eu ajo. Porém, de par com a aptidão do espírito, há a do médium, que é, para o primeiro, instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre ele qualidades particulares que não podemos apreciar. Ou seja, o médium e o espírito são duas coisas que não dá para você separar muito. Para sermos instrumento de determinados espíritos, nós temos que ter determinados valores. E por termos determinados valores, os espíritos não precisam estar do meu lado para se comunicar conosco. Muitas das vezes, a equipe que trabalha com a gente nas nossas atividades diárias, nas atividades espíritas diárias, também, muitas das vezes, nos inspiram, nos ajudam nos nossos afazeres, quando tem permissão superior. Nas nossas atividades espíritas, eles estão sempre presentes. Mas muitas das vezes eles estão presentes pelo pensamento. Quando dá, por exemplo, a hora da gente sair para a tarefa, já estamos lá. E a gente sente a presença deles lá na tarefa e, ao mesmo tempo, eles estão ligados a nós durante o trajeto que nós estamos fazendo.
E as coisas acontecem com segurança, com vigilância. Aí vem um carro que dá fechada na gente, a gente já... Estou em tarefa. Né? A gente não vai tomar aquela ação, aquela reação. Até mesmo a irritação que a gente tem de uma fechada, quando a gente está indo para a tarefa, é diferente do nosso dia a dia. Porque é o momento que nós estamos mais comprometidos de estar sintonizados com a nossa equipe, com os espíritos que trabalham conosco, com a nossa equipe de auxiliares espirituais, ou equipe que gerencia nossas atividades espirituais. Portanto, essa ação do espírito e do médium é uma condição muito delicada. E aí a gente vai ver que os espíritos que trabalham com a gente, eles têm afinidade conosco porque nós já exercemos tarefa ou ainda exercemos tarefas e estudos tais quais aquelas que eles exerceram e estudaram. Passaram por momentos na vida parecidos com aqueles que nós passamos. Sentiram na pele algumas coisas que nós também sentimos. Portanto, nós trabalhamos juntos, crescemos juntos. Porque somos espíritos, eu encarnado e eles desencarnados, que estão dentro de um patamar de existencial que vamos produzir para auxiliar a alguém, ou pessoas, ou espíritos. Portanto, é de grande importância sabermos caminhar e entender como lidar com os espíritos e por que eles lidam conosco. Assim também, como um obsessor, se quiser me acessar, ele só vai ser possível se ele tiver algum nível de vínculo de atividade parecido com as minhas. Ou então ele vai vir para me convencer pela preguiça. Para que eu vou lá hoje? Ah, isso não funciona. Isso é um sintoma de silícia. Também é um remédio homeopático. Quando você fala, para que eu vou fazer isso? Eu posso ficar em casa. Não tem necessidade de eu ir. Ah, será que funciona mesmo? Então essas dúvidas é do silício. Aí você deve ir para a gente ter coragem de fazer. Aí o simílimo. E o simílimo é aquele remédio que mais característica tem com seus padrões mentais, emocionais, sentimentais, conforme o parágrafo 212 do Organon, que também já está postado no nosso canal. Já os tracinho Organon, aí tracinho PL, vai vir as playlists do Organon, e você vai achar lá o parágrafo 212 e outros para você estudar. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos. Deixa eu ver se eu não falei algum por engano. Não, tá certo. Diversos violinos, que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros para os artistas consumados, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza, que o levam a escolher uns e a rejeitar outros. Matizes que se percebe por intuição, visto que não os podem definir. Olha que essa comparação do Kardec é muito interessante. Um músico chega, tem lá 10 violinos diante dele. Aí pega um, dedilha as cordas, dá uma batidinha na madeira, faz o mesmo com outro, esse é o melhor. Como que ele sabe? Ele tem dentro de si algo que diz, esse é o melhor. Esse é mais fácil. Você vai comprar um carro usado. Você vai lá, olha, você não está familiarizado com o carro. Aí você leva o carro no mecânico da sua confiança. Ele olha para você e fala, faz um sinal assim, olha, esse carro não está bom. Ou então ele fica quieto, não vai falar nada naquele momento. Ah, o carro tá bom, tá jóia. Ele não quer perder o cliente, que o outro é um cliente potencial. Então depois você liga para ele, o que você achou do carro? Ah, eu não compraria. Não tem casos assim? Ou então você leva uma pessoa da sua confiança, que está acostumado a lidar com o carro. Olha para mim. Não é também assim que a gente faz? Bom, essas são apenas comparações no nosso cotidiano, para a gente ter uma ideia. Nem sempre as pessoas fazem isso, a maioria chega, compra, acredita que está bom, depois às vezes não está. E às vezes está excelente. Depende da sorte de cada um, depende de uma série de fatores. Mas vamos observar aqueles que buscam alguém que conhece. Por que ele conhece? Ele conhece porque ele estudou sobre aquilo ali, ele convive no dia a dia com aquilo ali, ele tem habilidade para lidar e em conhecer, diferenciar se o carro está bom ou não. Então, vamos voltar lá. Mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado. Então, aqueles violinos
Para mim vai ser tudo a mesma coisa, mas para o artista consumado vão ter diferenças singulares. Ao tocar cada um deles, vai saber escolher o melhor. Então, conforme a gente citou vários outros exemplos. E por que ele descobre nele esses matizes de extrema delicadeza? Matizes que ele percebe por intuição, visto que também não pode definir. Por que você sabe que esse é melhor? Ah, só de tocar eu sei. Não, pelo som dele eu sei. Mas outro artista vai chegar, vai olhar e provavelmente não vai escolher o mesmo instrumento daquele primeiro. Depende de um conjunto de fatores. Isso que ele está querendo passar para a gente. O mesmo se dá com relação aos médiuns, igualmente em condições, quando as forças mediúnicas, o espírito preferirá um ou outro, conforme o gênero de comunicação que queira transmitir. Então, para os espíritos passarem determinadas informações, eles precisam primeiro de um médium que tenha condições de entender aquela linguagem. Questão 577 do Livro dos Espíritos. E depois, que ele consiga ter boa afinidade, simpatias. Espírito e médium, o espírito que quer se comunicar e o médium tem que ter uma boa simpatia, tem que ter uma boa interatividade psíquica. Não são qualquer um. Então, são fatores que vão se somando para agregar valores para que a gente chegue a um resultado final. Poxa, isso aqui é o texto que eu quero produzir, é o instrumento que eu tenho que produzir. Ou seja, para que as coisas aconteçam, um conjunto de fatores tem que acontecer. E na mediunidade, isso ainda é mais delicado, porque você está lidando com sutis escaninhos da alma. Então, para um espírito que morreu, por exemplo, no campo de concentração, que já teve em outras vidas muito poder, inclusive político e militar, mas a pessoa estuda homeopatia, estuda sobre a mente. Então, se um espírito quer falar sobre a mente, quer falar sobre a homeopatia, quer lidar com treinar a diplomacia e precisa de expressar sentimentos de perdão, esse médium é ideal. Mas pode ser que tenha um espírito que busque trabalhar com ele o sentimento de perdão, o outro a diplomacia, o outro a homeopatia e outra a mente. Porque ele tem essas qualidades internas. Então, por que Joãozinho recebe esses espíritos e Manelzinho recebe outros espíritos? São qualidades intrínsecas, intimamente diferentes. Isso que a gente tem que procurar entender. O que nós temos de conteúdos internos é aquilo que a gente vai expressar. E aí vem as ideias novas, que às vezes os espíritos trazem. E as pessoas ficam pavorosas. Aí tem que linkar, não, isso aqui é baseado nisso, amplia o conceito desse livro, amplia o conceito daquele, amplia o conceito daquele outro. Portanto, nós precisamos estar sempre dispostos a nos melhorarmos intimamente, a nos aprimorarmos tecnicamente e espiritualmente, para podermos melhor colaborar com os espíritos nas atividades que nós temos no nosso dia a dia. Assim, por exemplo, indivíduos há que, como médiuns, escrevem admiráveis poesias, sendo certo que, em condições ordinárias, jamais puderam ou souberam fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão prosa, malgrado ao seu desejo que nutrem de escrever poesias. Outros, tanto sucede com desenho, com a música, etc. Então, cada um expressa as suas qualidades, cada um expressa o que ele tem intimamente. E é aí que o Jung fala que o espírito é o conflito do médium. O espírito é um conjunto de valores também do médium. Quando as pessoas da área da saúde vão estudar os fenômenos mediúnicos, que eles chegam diante de um médium com todo um conjunto de teorias, que a prática dele do dia a dia leva a entender daquele jeito, e ele vê as pessoas lidando com aquelas adversidades de uma forma tão natural, então ele começa a criar teoria paralela, até que ele aceite aquele fato. E aceitar o fato vai depender da sintonia. Então não dá para a gente querer que todos sejam espíritas no estalar de dedo. E não dá para também que essas pessoas também tem que entender que não dá para ele fazer as pessoas deixar de ser espírita no estalar de dedo e nem ficar forçando um ou outro deixar de ser ou vir a ser. Cada um irá buscar no seu caminho
aquilo que lhe é mais condizente com as suas necessidades evolutivas, com a sua necessidade de crescer espiritualmente e com as suas possibilidades de sintonia e de afinidade com o mundo espiritual. Portanto, nós vamos produzir aquilo que nos é inerente. E à medida que você vai estudando sobre um assunto, você vai criando sintonia e afinidade com espíritos que estudam aquele assunto. Óbvio. Alguns há que, sem possuírem de si mesmo conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber comunicações eruditas. Outros, para estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes a espíritos moralistas. Olha que interessante. Podemos forçar a mediunidade de alguém? Lógico que não. O fulano está sentado na mesa há 10 anos, ele fica ali e não recebe mensagem nenhuma. Tira ele da mesa para ver se o grupo se mantém, se o grupo se sustenta. Vamos respeitar o médium, vamos respeitar o outro. Quem está ali por função. E aí vem outro detalhe, mais delicado ainda. A pessoa chega numa casa e fala assim, eu sou médium, eu escrevo em casa compulsivamente. Se eu não escrever, eu não me sinto bem. Aí, o apressadinho do dirigente bota ele lá na mesa mediúnica. Aí, quando ele recebe a mensagem, ele queria receber a mensagem do Chico Xavier, de André Luiz, talvez já esteja reencarnado, mas de Bezerra de Menezes, e de uma grande sumidade, Rochester, provavelmente também já esteja reencarnado. Então, quer receber uma mensagem de alguém que seja uma sumidade no mundo dos espíritos. Aí ele recebe a mensagem, estou sofrendo, sinto muita dor de cabeça, e escreve tudo aquilo que o espírito está passando. Mas olha o que você recebeu. Que mensagem é essa? Isso não é mensagem. Ele recebeu uma mensagem espiritual, sim, e do espírito que está se expressando daquilo que ele está sentindo. E o dirigente tem que respeitar, tem que entender, porque os médiuns vão passar a comunicação de acordo com aquilo que eles estão sentindo, de acordo com aquilo que eles estão se afinizando, de acordo com aquilo que eles estão em sintonia. E muitas das vezes de acordo com aquilo que eles têm compromisso com o mundo espiritual. E se o moralista passar as mensagens, aí a pessoa lê assim, mas espera aí, está falando isso para mim por causa de quê? Então todos nós, ao estarmos deparando com as realidades da vida, temos que também procurar entender como nós estamos lidando com essas realidades, como nós estamos lidando com cada caso, com cada situação, para melhor agirmos, para melhor construirmos e para melhor convivermos uns com os outros frente à eternidade. Porque quando chegarmos no plano espiritual, não é a minha opinião que vai prevalecer. Eu vou estar inserido dentro de um contexto que, de acordo com a minha maleabilidade de me adaptar, eu ficarei num lugar melhor ou num pior. De acordo com como eu lido com meus conflitos íntimos, eu posso ficar no baixo umbral, no médio umbral, no alto umbral e chegar em nosso lar. Quais os meus conflitos? O que eu estou oferecendo? Tenho o hábito de parar, meditar, procurar sintonizar com os bons espíritos? Se eu não faço isso, estou me complicando. E aqui nesse slide fica bem claro que as aptidões dos médiuns são de acordo com as suas tendências, com as suas possibilidades, com aquilo que ele já vivenciou em outra vida. Numa palavra, qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe trazem geralmente um cunho especial. Alguns existem mesmo que não saem de uma certa ordem de ideias e que quando destas se afastam, se obtém comunicações incompletas, lacônicas e não raro falsas. Então, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que ele tem habilidade de lidar, ele vai receber as boas comunicações. Fora dessas possibilidades, ele se complica. Então não vamos forçar os médiuns a agirem assim ou assado. Eles têm que se posicionar bem, eticamente e moralmente. Agora, o tipo de comunicação, o tipo de espírito que se comunica com ele, isso aí é muito particular, é uma coisa muito íntima, e cada caso é um caso, nós temos que saber lidar com aquilo ali, e principalmente ter condições morais para esclarecermos aqueles espíritos. Porque existem casos que o dirigente cisma que todo mundo tem que estudar, porque na realidade ele está com dificuldade de lidar com os espíritos, não está tendo condição moral, está tomando uma série de atitudes eticamente e moralmente contrárias aos princípios cristãos,
E aí ele fala, vamos parar com a mediúnica, que todo mundo tem que estudar, porque está errado, nós não estamos recebendo comunicações superiores, mas vamos devagar. As reuniões mediúnicas são imprescindíveis, mas a equipe precisa também estudar, aprimorar-se, educar-se no mais alto nível, porque as nossas tendências atraem. A nossa condição moral vai fazer com que a gente esclareça ou não os espíritos. O tipo de sentimento que nós temos pelo espírito vai fazer a diferença. Um bom exercício para os médiuns. Assistiu a notícia de massacre? Reze por quem matou. Assistiu a notícia de estupro? Reze por quem estuprou. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir doutrinar muito melhor os espíritos e esclarecer muito melhor os espíritos. Agora, se você xinga, se você odeia, se você quer matar, como que você vai doutrinar alguém que você estava praguejando contra ele? Portanto, é um conjunto de valores e de fatores que estão aqui para você pensar. O médium tem sua maleabilidade, sim. Ele pode receber comunicação de um ou de outro, de acordo com a série de fatores íntimos. Mas aquilo que ele melhor expressa é aquilo que ele deve valorizar, conforme a gente vai ver lá na frente no estudo. Como a gente já disse sobre a psicografia e a psicofonia. Hoje é mais usada a psicofonia, mas se o médium, a grande aptidão dele é psicografar, que escreva. Ah, mas aí eu não tenho como doutrinar o espírito. Terminou a reunião, lê as mensagens dele. Faz um comentário, faz uma abordagem daquela mensagem. Então, não force. Se você forçar, você vai complicar. Cada um tem aquilo que precisa para, no momento certo, ser usado para o benefício de uma coletividade. Além das causas de aptidão, os espíritos também se comunicam mais ou menos, preferentemente por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Além da aptidão, tem a simpatia. Chega um espírito e fala assim, olha, ele é homeopata, mas ele foi médico homeopata. Detestava saber que existia esse terapeuta homeopático. Então ele vai vir comunicar por mim? Não vai existir simpatia, nem compatibilidade fluídica, porque ele acha que não pode existir nenhum profissional da homeopatia que não seja médico. E como a gente acredita que todos têm o mesmo direito pela lei, garantida pela lei, aí não há compatibilidade fluídica, ele vai ter que comunicar por outro espírito, por outro médium. E se ele se comunicar por mim, ambos vão se sentir bem, de uma forma bem desagradável, até que a gente equilibre os sentimentos nos adaptemos à realidade transcendente da vida, que é não termos precaução e preconceito quanto aos outros. Assim, em preferência, em perfeita igualdade de condição, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médiuns apenas porque estes lhes convém mais. Então, para que o espírito passe uma mensagem por um médium, ele vai passar mais facilmente por aquele que melhor lhe convir. Aquele que ele gosta mais, teve mais simpatia, gostava de bater papo com ele, aí então, ó. E tem outro detalhe. Na homeopatia a gente fala muito de miasmas. Sem fugir do assunto, para a gente entender melhor, uma pessoa que quando estava aqui na Terra tinha muitos problemas caracterizados como tuberculínico. Um médium que tiver características tuberculínicas receberá as comunicações desse espírito de uma forma muito natural. É quase como se pensassem juntos. Da mesma forma, uma pessoa muito cancerínica vai se comunicar muito facilmente por quem é cancerínico. Isso são estágios vibracionais. E à medida que a pessoa se trata, que a pessoa se aperfeiçoa, vai tendo as possibilidades de se melhorar mais. Deixa eu pegar aqui. A gente adapta aqui um instantinho. Quando nós estamos falando de miasma, nós estamos falando desse desenho aqui, que é uma forma didática da gente explicar. Então, deixa eu segurar aqui. Escondidinho, né? Então, não vai sair lá. Vamos colocar na parede. Dá licença um instantinho, vocês. Já que a gente falou, a gente termina e esclarece. Bom. Tá saindo. Bom, gente, nesse desenho
que ilustra para a gente a questão dos miasmas, que está abordado no livro Homeopatia, Tratamento pelo Espírito para o Corpo. Isso são os níveis de adoecimento que as pessoas apresentam. Logicamente que isso aqui não é regra fixa. A gente está falando da compatibilidade fluídica. Então, uma pessoa caracterizada como cancerínica, não é porque morreu de câncer, ela vai ter mais facilidade de comunicar-se com as pessoas que são cancerínicas. Porque existe mais compatibilidade fluídica, portanto, mais simpatias naturais. Assim vale com os tuberculínicos, com os luéticos, com os psicóticos, e a psora, não existe pessoas psóricas. Portanto, essa característica vai facilitar a comunicação com os espíritos com aquelas tendências. Como nós somos polimiasmáticos, vai existir possibilidade de comunicar com todos, qualquer uma dessas características. Mas aquela que seja predominando em nós vai ser aquela que vai oferecer melhor possibilidade de comunicação com os espíritos. Portanto, a gente vai, a cada momento, aprendendo mais a nos conhecer, a entender por que existem certas interações, certas simpatias e certas antipatias. Aqui é em nível fluídico e existe outras que é em nível sentimental, que não deixa de ser fluídico também, mas são mais complexas da gente entender. Porque então aqueles que são mais simpáticos vai convir melhor, e aqueles que estiverem mais dentro da classificação miasmática mais adaptável também vai funcionar melhor. Ou seja, como tudo é fluídico, como tudo é sutil, essas interações sutis vão ser cada vez mais nítidas, cada vez mais visíveis ao nosso campo de entendimento, quanto mais a gente vai se esclarecendo. Portanto, conforme já vimos no capítulo anterior, muitas das nossas crendices de que não pode pedir ajuda para os espíritos, não pode pedir ajuda para ganhar na Mega Sena, porque nem isso eles vão passar para a gente, porque a gente não tem autorização para isso. Mas para a gente ter boas ideias, para a gente se comportar bem, para a gente ter boas intuições, para a gente ter sabedoria para comportar diante de determinadas situações, isso os espíritos sempre farão por nós. A tecnologia hoje nos dá várias possibilidades. Vocês verem, a um toque, quantas coisas a gente pode fazer no equipamento eletrônico. Se a gente levar isso para o entendimento da mediunidade, também quantas coisas nós podemos fazer com uma boa sintonia espiritual, com uma boa assistência espiritual. Mas para termos boa sintonia espiritual, boa assistência espiritual, precisamos nos comportar bem. Para nos comportar bem, precisamos de nos evangelizar bem. Então a gente vai observando que são cadeias de acontecimentos, de fatos, que nos levarão a prosseguirmos sempre numa certa determinada direção, prosseguirmos sempre buscando um objetivo maior, uma realização maior para a nossa vida. Como essa interposição de imagem é o mesmo local, mas de ângulos diferentes. A gente pode interpor a imagem e contemplar duas imagens sobrepostas à outra. Na mediunidade, nós podemos também ter várias percepções ao mesmo tempo. Uma mais nítida, outra menos nítida, mas estarão todas lá. E também, usando a tecnologia, quantas fotos nós podemos colocar aqui para passar um recado para vocês. Na mediunidade, os espíritos podem trazer muitas imagens para o médium e ele vai descrever, segundo as suas possibilidades, aquilo que está sendo visto, aquilo que está sendo vivenciado. O importante é que cada um de nós saibamos respeitar o limite de cada médium, o limite de cada espírito e entendermos que temos que usar a mediunidade para ajudar o maior número de espíritos possíveis, porque tem espírito no mundo espiritual carente de todos os tipos de ajuda, principalmente de esclarecimento de que eles são espíritos. E nós que estamos aqui na Terra, já entendendo isso já no corpo físico, melhor ainda para que a gente auxilie e ajude esses nossos irmãos. Todos nós somos artífices da nossa imortalidade, somos artífices da nossa felicidade do amanhã. Comecemos hoje a trabalhar na edificação, para que possamos guardar sempre na nossa retina as melhores imagens, os melhores sentimentos e principalmente termos sempre a convicção daquilo que nós temos que fazer de bom, de bem e passamos a agir para as realizações das grandes obras da alma. Que Jesus nos abençoe a todos, que Jesus nos ilumine e nos fortaleça para um amanhã cheio de luz.